Oi, gente, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou a Ká, seja bem-vindo. Já se inscreva aí, vem fazer parte aí da nossa família. Gente, já vou pedir de antemão que vocês compartilhem esse vídeo. Compartilha esses vídeos aqui. Porque acredito eu ser de utilidade pública, isso que eu vou falar para vocês. E eu vim aqui para falar para vocês que esse vídeo não estava programado, sinceramente não estava. Mas eu sou uma pessoa que eu falo muito pro Eterno guiar os nossos passos. O desejo do nosso coração é um, mas quem guia nossos passos é o Eterno, não é mesmo? E eu estava olhando ali uma pombinha na caixa de ferramenta e faz mais ou menos uns 12 dias que eu vi ela e o macho fazendo o ninho. E dá pra ver aqui da minha janela. Ali da minha janela da cozinha, tá bem de frente, lá na parede do outro lado. E eu vi desde quando eles estavam procurando lugar para fazer o ninho. Eu aqui da minha cozinha, eu observando. Comecei a ver eles saírem e buscar lá o pauzinho, o raminho, vinha e colocava e fizeram um ninho. A pombinha colocou 3 ovinhos e desde então ela está lá. Isso já tem mais ou menos uns 12, 13 dias. Ela está lá em cima dos ovinhos, protegendo o ninho dela, e ela não sai para nada. Ela não sai do ninho. Mais ou menos eu tenho percebido que mais ou menos quando dá umas 5:30 da tarde, 6 horas, nesses dias assim de verão. Verão, né, gente? O calor desse, primavera, verão. Eu tenho percebido que quando dá o horário dos passarinhos se recolherem, ela sai rapidinho, deve ir se alimentar e volta e senta no ninho e fica lá. Como eu tenho um hábito de acordar muito cedo, eu acordo por volta de 5 horas, 4:50. Sempre quando eu acordo, nesses dias que já tá mais claro, eu chego na cozinha, a primeira coisa que eu faço é olhar para lá, para ver a pombinha, sabe? E ela tá lá, ela dorme no ninho dela, protegendo os ovinhos. Que coisa linda é a maternidade, né? O instinto materno de mãe, de proteção dos filhos. É a coisa mais linda, mais mágica para mim que eu acho que existe. E outra coisa também que eu queria falar é que nesses dias de verão, a minha cama ela é queen size, né? Ela é um padrão um pouquinho maior do que a cama de casal. E o meu filho de 4 anos, o Andrei, ele tem o quarto dele e a Alanis tem o quarto dela, né? Mas nesses dias de verão, como eu moro aqui em chácara, eu deixo minha casa fechada durante o dia para não entrar tanto o mormaço do sol. E quando chega a noite que o sol se põe, eu abro toda a casa não. Se eu falar para vocês que eu abro tudo, não, eu abro só que essa porta aqui, né, da sala e a janela do meu quarto, do quarto das crianças para poder ventilar é, o vento gostoso que tem, sabe? O ar gostoso que tem aqui à noite, aí ele ventila, a gente consegue dormir melhor. Então, o que eu faço? Eu pego o meu filho, ele não gosta de dormir sozinho, até então ainda no quartinho dele, ele dorme comigo na minha cama, e o bebezinho dorme no berço, né, do meu lado. E aí, a minha filha, aqui tem muitos insetos, né, gente? É chácara, aqui é o ambiente deles, né? Às vezes eu me sinto uma intrusa aqui no habitat deles, sabe? Mas eu abro a janela, mas eu sempre estou de olho, sabe? Na hora de dormir, na hora de fechar, para ver se não entrou algum inseto. E numa noite dessas aí, eu levantei para usar o banheiro, voltei, desliguei o ventilador, porque já estava bem fresco o quarto, e fui fechar a janela. E a Alanis, ela foi dormir comigo, porque eu não quis deixar a janela do quarto dela aberta, justamente porque eu tenho esse medo, né, de entrar algum inseto e ela não vê que ela vai estar dormindo, né? E eu, como eu acordo várias vezes assim na noite, eu sempre estou observando tudo, né? Então ela foi dormir comigo esses dias de calor, né? Porque o meu quarto, ele é bem fresco à noite, né? E, e aí eu, nessa que eu fui desligar, né? Tava a Alanis no canto, o Andrei no meio, o meu espaço, e o bebê no berço, né? Gente, eu fiquei tão emocionada, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, quantos filhos eu tenho, sabe? Eu parei assim, eu fiquei observando eles, né?
Aí o meu quarto ele já tava muito fresco até demais. Aí eu peguei um lençol, cobri a Lanes, né? Olha que ela vai fazer 15 anos. Cobri o Andrei, ajeitei o bebê, sabe? Com o lençolzinho bem fininho. E eu fiz uma oração ao Eterno, né? E de agradecimento a Deus pela vida dos meus filhos, porque todo dia eu penso que privilégio é a gente poder gerar um filho. Que privilégio é a gente ser mãe, né? É um privilégio assim muito grande. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me dado essa oportunidade de ser mãe, né? E o que eu quero vir falar aqui com vocês, que eu acho muito importante, né? Nós, como os pais, a gente super protege nossos filhos, né? A gente dá uma proteção e às vezes a gente acaba dando uma proteção até excessiva, né? Para os nossos filhos, né? Ainda mais o pai e a mãe que tem aquele cuidado. Eu tenho um cuidado, eu não vou mentir para vocês, um pouco excessivo com meus filhos. Eu tenho um cuidado, sim, acredito eu, até um pouco fora do padrão, né? Porque eu sou bem, assim, preocupada, sabe? Eu sou bem, assim, preocupada em questão de alimentação, em questão de horário, em questão horário de dormir, sabe? Eu sou bem preocupada nessa parte, nesse sentido, com os meus filhos, sabe? E eu sempre fico me lembrando que antes de eu ser mãe, eu era o quê? Filha, né? Eu era filha e até hoje eu sou filha. E às vezes nós, que somos mães, que somos pais, a gente sempre acaba por repetir padrões de comportamentos que a gente recebeu durante a nossa infância, durante a nossa adolescência e que a gente recebe até hoje na vida adulta. A gente acaba querendo passar esses padrões repetitivos de comportamento para os nossos filhos, né? Porque a gente quer? Não, porque é uma coisa tão... para você parar um pouco e raciocinar. É uma coisa tão repetitiva que você faz sem perceber. Porque talvez você ache que porque você aprendeu assim, porque você escutou assim, ou porque você escuta assim, essa é a maneira correta. Só que é aí que tá. Por você achar que esses padrões de comportamento que você recebeu ser o correto, e você acaba transmitindo isso para os seus filhos, antes de você fazer isso, olhe primeiro para você. Olhe primeiro para você. E reveja se esses padrões de comportamento que vocês estão passando para os seus filhos, que vocês estão educando para os seus filhos, que vocês estão fazendo para eles vão se tornar um adulto parecido com o que você é hoje. Agora, olha para você. Olha para você e veja. Você quer que tua filha ou que o teu filho seja parecido com você agora, na tua vida adulta? Você casou. Como que você é como mãe? Como pai? Como que você é? Porque talvez você fale assim, eu faço isso porque eu aprendi assim. Eu faço isso porque minha mãe fez assim comigo. Eu falo isso porque eu escutei isso e talvez você ache que é o certo. Então, olhe para você, porque os filhos normalmente ele é espelho dos pais. Olhe para você. O bebezinho, meus filhos, né? Eu tenho um bebezinho. Ele já está desenvolvendo, ele tá ali, bebezinho, pequenininho, tudo, mas ele está observando tudo, né? A gente conversa com ele e já fica querendo falar, sabe? Querendo já aquele estímulo de balbuciar, né? E os filhos tendem a repetir padrões de comportamento que os pais têm, que os pais tiveram. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque olha pra você, você quer que o seu filho se torne alguém parecido com você? Pra tua geração? Pra sociedade? Se você olhar e falar que sim, ótimo. Se você olhar e falar, não, eu quero que o filho meu
se pareça comigo, porque eu dei muito certo na vida, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Tudo bem. Agora, o seu gene é legal? O seu gene é legal? A sua personalidade é legal? Como que é? Né? Como que é essa sua personalidade? Olha agora lá para sua. Eu tô suando, gente, tô calor. Olha lá para sua adolescência, para sua infância, o que você passou. Olha o que você ouviu dos seus pais. Você quer passar isso para os seus filhos? Para e faça essa reflexão. Se você quer passar isso para os seus filhos. Quando seu filho tiver adulto, você quer que ele esteja no mesmo posicionamento que você está hoje? Calma aí, gente, eu tô vendo um resmunguinho no berço. Só um minutinho que eu já venho, calma aí. Voltei, gente, eu fui lá no berço ver porque ele tá dormindo. Tem que dar uma vigiada, né? Então talvez eu tenha que parar algumas vezes nesse vídeo pra ir lá espiar o meu bebezinho. Então, gente, voltando, né, ao assunto, porque eu considero isso uma coisa muito importante, tá bom? Eu considero muito importante e isso vai impactar no mundo lá na frente. Eu falo no mundo porque os nossos filhos vão sair de casa. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Talvez eles sejam pessoas grandes, talvez não. Mas eles vão sair de dentro da nossa casa. Eles vão sair de dentro desse teto. Cada um vai ter a sua casa, vai ter a sua família, vai ter a sua vida. E eles vão estar lá fora fazendo o mundo acontecer. Eu que não trabalho fora de casa e estou dentro da minha casa, eu tenho que fazer um bom trabalho aqui, na base da minha casa com eles. Vocês estão vendo o mundo do jeito que está lá fora agora? São filhos. Já parou para pensar? Como você acha que está o mundo agora? Como você vê o mundo lá fora? Você escuta aí jornal? Não sei se você tem hábito de assistir jornal. Eu não tenho, tá? Eu não tenho hábito de assistir jornal. Mas quando você liga e coloca um canal de jornalismo, o que você vê? Tudo aquilo que passa lá fora, com as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas, com o mundo lá fora, são filhos. Todo mundo lá fora é filho. Já parou para pensar nisso? O mundo lá fora tá dando certo ou tá dando errado na sua ótica, né? Cada um tem um ponto de vista, né? O que tá acontecendo aqui na base? Nessa base aqui, ó, nessa base chamada lar. Como nós estamos criando os nossos filhos? Eu já tenho uma mocinha que vai fazer 15 anos, tem um de 4 e tem um bebezinho, né? Olha para você assim, como que é você hoje? Você de repente pode falar, eu faço uma diferença, mas tem que ver como que é essa diferença, né, na sua vida, qual que é essa diferença, se ela é positiva ou se ela é negativa, porque o que é positivo para você, talvez vai ser muito negativo para os seus filhos. Então a gente tem que parar e prestar atenção em tudo. Tem que parar para refletir. Sabe por quê? Tem um monte de filhos adultos precisando de terapia. Tem um monte de gente precisando de terapia. Tem um monte de gente precisando de ajuda. Sabe para quê? Para lidar com os traumas, com o que ouviu, com o bullying que passou durante a infância, durante a adolescência e durante a fase adulta. Muitas das vezes o bullying começa lá dentro da tua empresa, porque sempre tem um engraçadinho tirando sarro, aí tira hoje sarro, tira amanhã sarro, tira depois sarro. No primeiro dia é legal, tirou sarro de você é legal, né? Você dá até uma risada, mas no segundo tira sarro, no terceiro já tá te colocando apelido, e aquilo pega e se estende, né? Começa com um familiar seu fazendo bullying contra você. Já fizeram muito bullying contra mim.
já fizeram muito bullying. Eu já sofri, eu já chorei demais de tanto bullying que já fizeram contra mim. Parece que não, mas já fizeram muito bullying comigo, gente. Eu já pesei 87 quilos, hoje eu estou com 65, mas eu já pesei quase 87, sabe? E uma das coisas que eu ensino para os meus filhos é: não faça bullying com ninguém. Não faça bullying. E eu também não permito que ninguém faça bullying com os meus filhos. Porque eu tô ensinando eles não fazer bullying, eu também não quero que ninguém faça bullying com meus filhos. Sabe, eu já fui chamada muito de gorda, de feia, de horrorosa, sabe? Eu já fui chamada muito disso. E isso impacta muitas vezes dependendo de quem você escuta. De quem tá falando isso pra você. Por isso que ensina, não deixe e não permita que ninguém faça bullying com seus filhos. E não permita que eles façam com ninguém. Porque lembre-se que quando faz bullying com uma criança, até um pai ou uma mãe, numa brincadeira, você pode fazer um bullying com uma criança sem querer. Então não dê apelido, que não seja um apelidinho assim carinhoso. Não dê apelido, sabe? Não permita que talvez o filho mais velho faça bullying com o pequenininho. Ah, é uma brincadeira, é coisa de criança, é coisa de irmãos. Não permita. Não permita. Não permita. É bullying, não permita. Não permita tipo de apelidinho, cabeção, cabeçudinho, é isso, é aquilo. Não permita. Quando você escutar, ó, já corta. Tá? Eu digo isso porque os filhos adultos, os filhos que já estão adultos, porque eu tenho filhos pequenos, mas eu sou uma filha, você é uma filha, um filho, não é mesmo? E todo mundo é filho. Quando chega na fase adulta, eu tenho que fazer terapia. Tem que fazer terapia porque dependendo de quem você escuta, é 10 vezes pior do que uma facada, né? Às vezes tem aquele pai, aquele mãe que sempre deu de tudo para os filhos e nunca deixou faltar nada. Mas chega na vida adulta, os filhos têm que fazer terapia, porque acontece tanta coisa no círculo familiar que quando chega na fase adulta, um monte de gente precisando de psiquiatra, psicólogo, precisa desabafar com alguém. Aí a pessoa, quando não consegue desabafar, vai. Nem sei se eu poderia falar isso aqui, né, gente? Então, assim, tenta-se, entendeu? Igual eu já vi o Rodrigo Silva, né? Ele é da igreja adventista do sétimo dia. Ele já contou um relato dele. Todos os traumas que ele passou com a mãe e o pai dele durante a infância e a adolescência, quando chegou na fase adulta, e nem faz tanto tempo assim, né? Tantos anos assim, aquela coisa remoendo na cabeça dele, né? Então eu tô querendo dizer, o que estamos fazendo dos nossos filhos? O que estamos fazendo dos nossos filhos? Vamos lá. Aqui está minha mão. Todo mundo tá vendo minha mão? É uma mão aqui, né? Uma mão. Esse dedo aqui, ó, ele é baixinho, gordinho. Ó, esse daqui, dedo, né? Esse é diferente desse. Esse aqui é o maior, o do meio, né? Tem esse aqui, tem o mindinho, quer dizer, o mais mirradinho. Só que todos eles são individuais, certo? Mas todos eles fazem parte desse membro aqui chamado mão. Se você for tentar pegar uma jarra com água só com dois dedos, assim, ou assim, ou assim, ou assim, você não tem força. Você não tem força para pegar uma jarra de água com 2 dedos. Você não tem força. Para você poder ter força para levantar uma jarra cheia de água, você precisa dos 5. Para se tornar esse membro chamado mão forte, você precisa dos 5. Para fazer muitas coisas, a gente precisa dos 5 para ter a força que a gente precisa aqui, ó, para segurar aqui. Só com um você não consegue, com 2, apesar que tem umas pessoas super megas especiais
que fazem muitas coisas incríveis sem nem ter irmão, né? Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que os 5, apesar de diferente, ó, baixinho, gordinho, o alto aqui, cada um é diferente na mão, mas eles fazem parte de um mesmo conjunto. E assim é a família, tá? Você tem os seus filhos, é um diferente do outro. Um é diferente do outro. Um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, o outro é baixinho, o outro é alto. Mas todos fazem parte, aqui, ó, da mãe. Todos fazem parte do pai. E o que faz uma família ser forte, unida, útil, é quando todos se unem para ser forte, ó, para ser forte, tá? Então o que eu quero dizer é que aqui é todo mundo, é um diferente do outro. Mas não trate os filhos diferente, gente. Não trate os filhos diferente. Olha, eu tenho a minha filha, quando ela nasceu, eu era uma mãe muito jovenzinha, né? Então você acaba recebendo muitos palpites e você acaba aceitando porque você não tem outros filhos, né? Você recebe muitos palpites, é seu primeiro filho, né? E você acaba, de repente, desenvolvendo uma criação no seu filho baseado no que você está escutando, porque você não sabe de nada. Você era filha, agora você é mãe, então aí agora como você vai fazer? Só que quando você tem o segundo filho, você com a experiência ali já do primeiro, pode ver que já é um pouquinho mais difícil você aceitar algumas opiniões. E quando você tem o terceiro e quarto? Aí você não quer que ninguém, como fala, meta o bedelho, não é mesmo? Então, quando eu tive o meu segundo filho, eu tive a primeira, tudo bem. Quando o Andrei nasceu, sabe o que eu ouvi? Falaram assim pra mim: ah, é um menino? Nossa, amor de mãe é diferente com o menino. O menino, ele é mais apegado à mãe. A mãe é mais apegado ao filho homem. Quem falou isso? Quem é que criou isso dentro do pensamento para falar que uma mãe tem um amor diferente pelo filho homem do que pela mulher? Quem foi que criou? Quem foi que criou isso daí? Quem é, gente, que criou isso daí? Quando eu escutei isso, como eu já tinha a minha primeira, e eu já tive a gente, desde nova, eu sempre tive o meu pensamento muito certo do que eu queria referente ao que fosse família. Por quê? Porque eu não tinha visto nenhum padrão para me referenciar do que era uma família. Então, eu tive que criar. Falei, não, eu quero o padrão daquilo que eu acho que realmente é uma família. Então, gente, quando eu escutei isso, eu falei, não, esse aqui é menino, porque é menino, eu vou tratar diferente, eu vou ter um amor maior, uma coisa maior do que a minha filha, a minha menina. Os dois saíram de dentro de mim, foi gerado dentro de mim. A dor foi igual para os dois, a contração foi igual para os dois. Qual que é a diferença de uma menina e de um menino para você querer tratar esse daqui, ó, diferente desse? Qual que é esse tipo de pensamento aí? Tá errado isso. Tá errado. Você pode ter 10 filhos, seus 10 filhos têm que ser tratados iguais. E é assim que eu coloco dentro da minha casa. O meu filho menor, ele não tem uma certa mordomia diferente da minha filha de 15 anos. Não tem. Eu pego firme com um, tanto quanto o outro. Sabe? Porque o meu filho de 4 anos, tem dia que ele pirraça tanto a minha filha de 15 anos, de 14, né? Ela tem 14, vai fazer 15. Eu tenho que pegar firme com ele. Não tem essa de falar, não, deixa ele fazer isso com você, deixa ele falar assim com você, porque ele é seu irmão, só tem 4 anos. E não tem essa de eu não corrigir. Porque fica esse negócio, é criança, mas não. Porque o que acontece? Os nossos filhos estão aqui dentro de casa, mas eles já começaram a ter uma vida fora da tua casa, fora dos teus olhos.
fora dos teus ouvidos. Muitas das vezes os filhos trazem para dentro de casa comportamentos que ele aprendeu com um amiguinho, que o amiguinho é normal na casa do amiguinho ele escutar e falar certos tipos de coisa e traz para dentro da tua casa. Chega aqui, ele fala com o teu filho, ele te desrespeita a tua filha. E você vai deixar, você vai ficar quieta. Um filho que já 4, 5 anos, você não vai corrigir, porque às vezes você pensa, é criança? Isso é uma fase e passa, porque todo mundo fala isso, né? Já repararam? Isso é uma fase e passa. Muitas coisas, muitos hábitos passa, mas se você deixar eles entrar num ciclo vicioso desde pequeno, de ficar falando certos tipos de coisa, de ficar batendo, dando tapa, um irmão vai desrespeitar o outro quando estiverem na fase adulta. Não vai ter união, não vai existir amor entre os irmãos. Se você vê um filho teu desrespeitando o outro irmão, e tu fica quieto, tu não repreende. Entendeu? Não, não tem isso. Então, quando eu vejo isso aqui dentro de casa, os dois estão fora. É a mesma coisa. Puxa, às vezes, a orelhinha da minha filha, não fala isso com teu irmão, porque é o teu irmão. Você tem que ensinar o amor entre os irmãos desde pequenininho, dentro de casa. Esses dias, gente, eu tava vendo no Facebook, tem uma página que eu dou muita risada, gente. Ai, gente, tem aquela velha frase, né? É para isso que eu pago internet. Não é tudo quanto é tipo de coisa de informação que eu fico pegando, não. Mas tem uma página, não sei se vocês conhecem, que chama Edita para mim. Gente, eu morro de rir. Sério, eu morro de rir naquela página, né? Que as pessoas mandam foto para as pessoas que sabem editar as fotos, né? Do jeito que a pessoa quer. E eles recebem alguma coisa, sabe? Din-din por isso e tal. Mas é bem interessante a página, sabe? E eu vi um moço, ele postando uma foto, que era ele com o irmão dele. Ele falou assim: gente, vocês podem editar o fundo dessa foto pra mim? Ela pra mim é muito especial. Ele tava com o irmão dele. Ele já é adulto, tem 30 e tantos anos, é casado, tem 2 filhos e o irmão dele. Ele falou assim: ai, gente, porque essa foto é muito especial pra mim. Eu tirei ela aqui com meu irmão essa semana. É uma foto muito especial porque eu passei 2 anos sem falar com meu irmão. A gente estava brigado e ele contou uma velha história sobre a infância dele, entre a mãe e o pai dele, que influenciou na vida adulta dos 2 irmãos do irmão dele, que eles são em dois. Hoje, esse que pediu para editar a foto, ele é psicólogo, ele tenta ajudar outras pessoas a não passar pelo que ele passou. Gente, eu fui ver a história dele, chega a me doer na alma. Chega a me doer na alma tudo que ele passou. Chega a me doer na alma. Eu fiquei pensando, nossa, eu não pedi para estar aqui, como você que tá aí também não pediu para estar aqui. E às vezes a gente chega na fase adulta, a gente fica preciso ajudar outras pessoas para não passar, para desabafar, para tentar amenizar o fardo, a dor aqui nas costas, né? Porque dependendo do que a gente passa na infância e na adolescência e na fase adulta, dependendo de quem você escuta, gente, é um fardo da ansiedade, da insônia, da depressão, sabe? Então eu sempre tento ensinar para os meus filhos, Alanis, você é a maior, você é a maior, você não é diferente do Andrei para mim. Se eu tiver que dar puxão de orelha em você, você vai puxar, eu vou dar. Se eu tiver que dar no Andrei, eu vou dar. Sabe, ele tem que te respeitar, você tem que respeitar ele, vocês são irmãos, vocês têm que se amar, para quando crescer não acontecer isso que aconteceu no caso desse rapaz, gente. Desse rapaz aí. A gente tem que ensinar os filhos a se respeitar desde pequeno. Para quando crescer, ter amor entre família. Não acontecer isso, o meu irmão tal vai, então eu não vou na reunião da família, né? Acontece muito isso, talvez esteja acontecendo isso com você aí agora. Entendeu? Talvez o irmão não respeite a irmã. Talvez a irmã não respeite, não tenha amor, não tenha carinho pelo irmão. E é de quem toda essa culpa? Ó, aqui a mão aqui, ó. Os dedinhos todos diferentes. Ó o gordinho aqui baixinho, ó o alto aqui, ó o mindinho magrinho aqui. Todos fazendo parte da mesma mãe, da mesmo pai, do mesmo lar. Então a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente está influenciando nossos filhos,
com esse negócio de deixa, é uma criança e vai passar, né? Se às vezes um comportamento assim, tipo de igual o Andrei, né? Ele faz uma bagunça e apesar que eu ensino ele, ó, bagunçou agora, recolhe os brinquedos e põe na caixa, né? Eu não deixo ele fazer a bagunça e eu vou lá arrumar, né? Eu vou lá, né? E teve muita coisa que ele já vai fazer 5 aninhos, que antes me incomodava, me dava um negocinho assim, já ficou pra trás, ele nem lembra. Inclusive, eu tava até comentando com meu marido, essa semana aí, falei, nossa, você lembra que a Alanis fazia isso, isso, isso pro irmão dela? Negócio de ficar dando susto. Falei, nossa, olha, eu lembrei disso pra vocês verem, ficou pra trás, porque ela já é uma mocinha. Modo de dizer, já está em outra vibe, né? Ela gosta de pintar a unha, né? Arrumar o cabelo, passa batom, ela gosta de brinquinho, né? Mas não deixa de ter o irmão dela de 4 e 5 anos que ele pirraça pra caramba, né? E às vezes ela também pirraça ele, que são irmãos. Mas o que a gente não pode deixar é o desrespeito entrar no meio. Se você vê que desrespeito entrar no meio, já corta. Se você vê que o bullying está entrando no meio, corta. Porque o bullying, gente, a gente falar das pessoas é uma coisa horrível. É uma coisa horrível você falar do teu próximo, sabe? Gente, não fala do teu próximo, sabe? E fala do cabelo, e fala da roupa, e fala se tá gordo, e fala se tá magro. Gente, não fala. Sabe por quê? Ó, ontem eu estava quase com 90 quilos, hoje eu já estou com 65. Não fala, porque a vida ela é um ciclo. E esse ciclo, às vezes, ruim que você esteja, se você for bombardeado, isso vai impactar para o resto da tua vida. E isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Para quando a minha filha virar uma mãe, ela não fazer com os filhos dela. Para quando meus filhos virarem pais, não fazer com os filhos deles. Porque aí a gente vai começar a criar, na nossa geração, que vamos estar entregando para esse mundo, né? Pessoas saudáveis, pessoas que vai estar chegando na fase adulta com amor e respeito ao próximo, porque ele teve isso dentro de casa, né? Ele teve isso, ele recebeu isso dentro de casa. Agora, se você vê um irmão desrespeitando o outro irmão e você se omite, às vezes um filho vem falar pra você, olha, meu irmão tá me desrespeitando, tá fazendo, e você não tem empatia. Empatia pela dor, pelo sentimento dos teus filhos. O que vai virar a tua família? A sua família vai ser praticamente amputada. E toda a culpa, quando ele chegar na fase adulta, vai recair sobre você. Todo vai cair sobre você, da tua família. Sabe? A gente tem muitos e muitos relatos bíblicos, até mesmo na Bíblia, se você for parar para ler as consequências que aconteceu com os filhos por causa dos pais, né? Por causa dos erros, por causa dos pecados dos pais. A dor que os filhos carregam por causa das dores que os pais, por causa da vergonha que os pais fizeram passar. Tá meio torto isso aqui, né? Então, o que eu faço? Eu ensino meus filhos um pedir desculpa pro outro. Agora é bastante desculpa, né? Porque filho, eles treta mesmo, sai faísquinha. Mas o negócio, eu não tô visando um negócio, eu tô visando assim, uma coisa lá na frente. Vocês entenderam? Você não pode passar o seu dia a dia vendo as coisas acontecer, achando que lá no futuro não vai ter um impacto disso. Vai ter um impacto. Vai ter um impacto disso daí. Então tenha empatia sobre o sentimento do teu filho, sabe? Quando um filho menor, às vezes, pode acontecer de xingar o maior. Mas calma aí, na sua casa tem hábito de ter xingamento, palavras torpes, né? Palavras vergonhosas? Não, não tem. Seu filho trouxe de fora, da escola ou da casa de um parente que foi e trouxe para dentro da tua casa. Se você não cortar esse mal pela raiz, ele vai ficar sempre ofendendo a irmã,
Se você falar, isso passa, não vou brigar com ele porque ele é só uma criança. Não, gente, você tem que repreender. Tem que repreender o teu filho, falar, respeita a irmã, respeita a tua irmã, não faça isso com a tua irmã. Ela é tua irmã. Vocês têm o mesmo sangue. Então você corta isso deles desde pequeno, sabe? E trata os filhos, apesar de diferentes, iguais. Não faça igual vieram falar pra mim. O amor da mãe pelo menino é diferente da menina. O menino é mais apegado à mãe. Quem foi que criou isso? Da onde saiu isso daí? Para mim, os meus filhos são todos iguais. Os três, a criação é igual para os três. Não tem essa de você dar um bom modo de dizer, um osso seco para o teu filho ou para tua filha e para o outro você dá aquele peito de frango suculento. Não, não tem essa. Ou você dá osso para todo mundo ou peito de frango para todo mundo. Dá igual. Aqui em casa, tudo exatamente que eu compro de 4, eu compro para de 15. Eu divido igual, porque eu gosto das coisas justas. Eu quero que meus filhos lá na frente não falem, minha mãe se desfez de mim. Minha mãe tratou melhor o meu irmão ou minha irmã do que eu. Eu era a ovelhinha negra da família. Porque para um filho se tornar isso lá na frente, alguma coisa teve alguma coisa aqui atrás. Ele carrega no psicológico dele lembranças que nunca cessam, nunca se cura. E ele faz terapia e faz terapia. Só que é uma coisa que está aqui dentro, é só a gente que consegue controlar. É só a gente que consegue controlar. Então tenha empatia pelo sentimento do filho de vocês, pela dor do filho, sabe? Tenha, porque nossos filhos saíram de dentro da gente, sabe? Saiu de dentro da gente, não se desfaça do teu filho. Trata todos iguais, todos de maneira igual. Não passa a mão na cabeça de um, sabe? Tem coisas que, gente, às vezes eu falo, bem tudo isso que eu tô falando, já entra tudo o narcisismo. Essa palavra que fala de pais tóxicos. Né? Uma família que ela é tóxica, se o irmão não tá se dando bem com o outro, o problema tá lá na base. O problema é a base, entendeu? Às vezes os pais colocam competição entre os filhos, porque sempre tem um filho preferido, ou um pai fica falando, tal fulano tá onde tá, porque estudou, tá falando isso pro outro filho, estudou. Gente, são tudo situações, o que um filho consegue, o outro não vai conseguir. O que esse conseguiu, esse não vai conseguir. O que esse conseguiu, esse não. E talvez tenha um filho que não consiga nada na vida, mas ele conseguiu um dos maiores, como eu posso falar? Não tô conseguindo colocar em palavras. Mas ele, de repente, ele não conseguiu nada na vida, mas conseguiu a humildade. E uma das coisas mais lindas que tem é a gente ser humildes. Não tô falando sobre finanças, você ser humilde. Não, porque tem a pessoa que ela tem dinheiro e ela é uma pessoa humilde. Muitas das coisas que os nossos filhos fazem, eles vê os pais fazendo. Eles vê os pais fazendo. Se você tiver um hábito de orar, o teu filho orar, esse padrão fica gravado aqui dentro da cabeça. Ele sabe que ele tem que agradecer a Deus porque ele vê você agradecendo. Se o teu filho vê você com hábitos saudáveis, comendo frutas, legumes e vegetais, o seu filho pega esse padrão seu. Se o seu filho vê você tratando os animais com amor, ele vai pegar esse padrão. E se os teus filhos vê você tratar todos iguais, com amor, ele vai repassar isso lá na frente. Agora para e pensa, como você está passando para os seus filhos. Bom, vamos lá, agora eu vou falar dos meus filhos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas é que é um assunto importante. É um assunto muito importante, né?
Esses tempos atrás, eu sou uma pessoa muito reflexiva. Dizem que a gente não tem que pensar tanto, mas quando a gente tem filhos, a gente tem que ter estratégias, né? Estratégias para colocar os nossos filhos em bons caminhos. E eu tenho muitas estratégias e eu tenho passado coisas externas. O que eu tô querendo dizer é que não está aqui no meu âmbito familiar, dentro aqui da minha casa, que só tá eu e meus filhos e meu marido quando vem. Como que eu ensino meus filhos? Os filhos aprendem com as coisas normalmente que ele vê. Não adianta muitas das vezes você falar. Muitas das vezes ele vai ter que ver, tá? Então, tipo assim, não adianta eu falar pra minha filha como faz um bolo, pro meu filho como faz um bolo, eu pegar, falar e eles não ver eu fazendo. Porque tem um tempo certo pra você ali bater os ovos, não pode mexer tanta massa porque senão desanda, então não basta só falar. Muitas das coisas é bom os teus filhos ver, é bom os teus filhos ouvir. Só que quando chegar dentro da tua casa, reúna teus filhos e fala: vamos discutir sobre o que a gente ouviu hoje, sobre esse comportamento que tal fulano teve, que tal fulana teve. Vamos falar sobre o comportamento que teu amigo teve hoje. Vamos falar sobre isso que falaram, sobre essa frase que você ouviu, ou sobre essa atitude que alguém tomou. Olha, não pode fazer assim. Você viu o que tal pessoa falou? Não pode falar isso, porque se você falar isso, você vai causar isso, isso e isso. Porque é coisas que normalmente talvez você não tenha hábito de falar dentro da sua casa. Só que da porta da sua casa para fora, gente, tá cheio de lixo. Tá cheio de lixo. Cheio de coisas que precisam ser descartadas e não reaproveitadas, né? Então, a gente tem que pegar essas coisas que as crianças escutam outras pessoas. Eu estou ensinando meus filhos a ser muito observadores, escutar o que as pessoas estão falando. Eu estou ensinando. Ensine teus filhos a olhar as coisas, a observar as coisas, a escutar as coisas. Pega esses comportamentos estranhos e ensine teus filhos que não é assim que se faz. Esses tempos aí, eu tava vendo, esses tempos atrás aí, eu tava vendo que eu tava repetindo padrões de comportamento de pessoas próximas a mim com os meus filhos. Aí foi até onde eu parei assim, falei pro Eterno me dar uma direção, porque eu falei, não, isso acaba aqui, encerra aqui. Não permita as pessoas falarem dos teus filhos, coisas negativas dos teus filhos, porque talvez já são acostumados a ter esse hábito de ficar falando dos teus filhos, e você aceitar, e você começar a enxergar isso que estão falando dos teus filhos, e você começar a enxergar isso num filho teu, ou na tua filha, porque só você conhece os seus filhos, sabe? Eu tenho até uma coisa bem interessante para falar para vocês. A minha filha é jogadora de handball e eu sou uma pessoa que eu aprendo com todas as situações. Com todas as situações eu aprendo, gente. É sério, eu aprendo com todas as situações, sabe? É, por exemplo, assim, quando alguém faz às vezes um comentário maldoso, que até o comentário maldoso, às vezes eu respeito, porque somos pessoas diferentes, né? E às vezes eu penso que nem todo mundo tá num estado, às vezes, espiritual, intelectual que o seu, né? Então tem muitas pessoas que são agressivas nos comentários, porque tem pessoas que falam às vezes alguma coisa no comentário. Eu não tô falando só do meu vídeo, tá? Eu tô falando porque eu assisto vídeo de outras pessoas também e muitas pessoas reclamando, recebi uma crítica, falaram isso, isso, isso nos comentários. Então nem todo mundo sabe colocar palavras de uma forma elegante, né? Então, tudo bem, a gente respeita, né, gente? A gente respeita. Mas minha filha é jogadora de handball aqui pela minha cidade, né? E os 2 primeiros jogos, minha filha é goleira. Ela é goleira, tá? Do time de handball aqui da minha cidade. Ela é goleira.
E os 2 jogos que ela perderam, que eles perderam, logo no começo, quando ela começou a ser jogadora de fazer parte do time, como ela é goleira, jogaram uma carga, um fardo muito pesado no ombro da minha filha, porque ela escutou assim: a Varé tá perdendo por sua culpa, porque você é a goleira, você tem que segurar as bolas. Então, se as bolas tá passando e você não tá. E tá sendo, o outro time está ganhando, a culpa é toda sua. Isso para minha filha, uma menina de 14 anos, foi bem pesado ela escutar. Foi muito pesado ela escutar. Por causa disso, ela desistiu de querer jogar handball. Ela falou que se até os treinos dela mudasse de horário para a parte da tarde, porque era à noite, né, antes, ela falou que ela não queria mais. Porque ela falou assim que toda vez que culpasse, perdesse os jogos, ela ia ser a culpada. Olha o que já estava criando no consciente da minha filha. Sabe? Que as coisas negativas que acontecem ia estar sobre os ombros dela. Eu tive que quebrar essa fala para minha filha lá na frente não ficar uma pessoa doente. Sabe? A pessoa doente, aqui ó. Sabe? Ela parou de jogar, né? Ela parou mesmo, ela não quis mais jogar, porque nós sabemos que as palavras elas têm poder e ela amava, né? Esporte, ela ama esporte. Só que daí essa semana aí o vídeo pausou. Então essa semana aí o treinador dela entrou em contato e disse assim que se ela poderia estar indo participar de um jogo na cidade de Botucatu, né, cidade de Avaré, porque eles estavam precisando dela. E eles queriam muito que ela fosse. E no grupo do time, estavam implorando para ela ir. E aí ela veio pedir minha opinião se ela deveria ir, porque ela não tinha treinado já há meses sem treinar e precisavam dela mesmo sem treino. O que eu falei para ela? Vai. Mãe, eu não treinei. Vai. Vai. E não vai pensando em ganhar ou em perder. Vai e viva o momento. Se ganhar, amém. Se perder, amém. Amém. Semana que vem tem outro jogo, você dá o seu melhor. Eu falei assim, não fica preocupada. Eu tive que desbloquear, eu tive que destravar a mente dela para ela poder ir lá e fazer o que ela queria. Eu falei, filha, vai dar o seu melhor. O meu apoio você já tem, não importa a opinião dos outros. Porque, gente, se tem uma coisa que não importa na vida dos nossos filhos, é a opinião alheia. Não é? É só você sabe o que você passa com seus filhos. Sabe? Então, a opinião alheia é descartável. Descarta. E não reaproveita, não. Porque tem coisas que não tem como reaproveitar, não é mesmo? O que é bom, a gente pega pra gente. O que for bom pra você nesse vídeo, você pega. Se nada for bom também, descarta. Porque assim, tá tudo bem. Entendeu? Gente, ela foi jogar. Ela me mandou uma mensagem. Não consigo, não salvei para mandar pra vocês, mostrar pra vocês. Mãe, tô tão feliz. Aí eu tava esperando, né? Falei, bom, tá me mandando que tá feliz, então eles ganharam. Não, ela falou assim, a gente perdeu. Ela, mãe, só que você não vai acreditar. A diferença dessa vez foi mínima, porque sabe, colocaram um bloqueio tão grande na cabeça da minha filha, falando que a cidade estava perdendo por causa dela, que a pontuação era muito grande, gente. Era ganhar assim de 4 a 30. De 7 a 30. As pontuação. Sabe? E impacta. Aquilo que as pessoas falam na nossa vida impacta. Sabe? Então a gente precisa colocar o desbloqueio na cabeça dos nossos filhos, encorajá-los aí. Sabe? Porque tem muitas pessoas que não têm empatia pela gente, pelos seus sentimentos, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. E muitas das vezes é as pessoas próximas de você. Às vezes não é as pessoas de longe. Porque as pessoas de longe a gente não liga muito, não. Mas a gente acaba ficando muito ferida quando é as pessoas muito próximas da gente. É muito próxima. Então, eu falei pra minha filha, quando ela me falou que eles não tinham ganhado, eu falei, nossa, mas ela tá feliz.
E se minha filha tá feliz, eu tô feliz também. Por que, filha, você tá feliz? Mãe, porque agora a gente perdeu, só que foi de 18 a 21. Opa! Ai, que bom, filha! Ela, mãe, eu fui tão elogiada. Todo mundo falou pra mim que eu defendi muito bem. Nossa, mas o treinador, ele me elogiou tanto, as meninas do time me elogiou tanto, ainda mais porque eu estava sem treinar há meses. Aí eles ganharam medalha porque ficaram em segundo lugar, ganharam prata de medalha. E isso pronto. Agora imagina se eu pegasse e falasse para ela, vai e ganha, vai e traz medalha de ouro. Não, gente, é um processo. Tudo na vida é um processo, sabe? Tudo na vida é um processo. E com os nossos filhos também, tudo é um processo, sabe? Então, a gente tem que encorajar os nossos filhos, mas sem botar pressão que tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Porque parece que a vida é só construída disso, que a gente tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. E não pode perder nunca. Porque a gente já fica com medo dos julgamentos alheios das pessoas. A gente nunca pode falhar, a gente nunca pode errar. E eu parei com isso, porque eu tinha muito isso, e quando eu fui parar, que eu tinha muito isso, ó, você tem que ganhar, tem que ser assim, quer dizer, era pra mim? Não era pra mim. Eu queria tudo isso pra quê? Pra querer mostrar pros outros. E a gente tem que parar com isso. Então é muito bom quando a gente pede uma direção do eterno. Senhor, me mostra. Não, me mostra porque isso daí tá errado. Fizeram comigo, eu não vou fazer com meus filhos. Porque eu quero que meus filhos, quando chegam numa idade legal, uma idade adulta, eu quero que meus filhos sejam irmãos amigos. Sabe aqueles irmãos que é o melhor amigo? Amor de irmão mesmo, sabe? Quero reunir os meus netos. Eu quero, gente, que meus netos venham aqui na minha casa, tenha prazer de vir na minha casa e dormir, e minha avó, o meu avô ir no colo e brincar mesmo, e fazer uma mesa de coisinhas gostosinhas para os meus netos. Eu quero muito isso, é uma das coisas que eu mais desejo, é que meus filhos, quando chegar numa fase adulta, sejam pessoas felizes, alegres, saudáveis, mas tudo isso eu tô trabalhando bastante, viu, para isso acontecer aqui dentro de casa. Tô trabalhando muito para isso, sabe? Pelo amor, o respeito, a reciprocidade, sabe? Para que eles aconteça, para eles não chegar numa fase adulta com uma vida totalmente destruída psicologicamente, porque depois que você construiu um psicológico horrível na vida do teu filho, não tem mais cura. Aí é daí pro resto da vida. A não ser que o seu filho queira se curar por ele. Mas se curar não é esquecer. O que é você ir seguir e não repetir o mesmo padrão da sua infância, da sua adolescência na vida adulta. E você pegar todo aquele lixo psicológico e descarregar nos seus filhos e querer que seja a mesma coisa, e fazer os seus filhos passar pelas mesmas coisas que você passaram. Esses tempos falaram pra minha filha, ela é magrinha, minha filha, ela é magrinha, ela não tem barriga, falaram, você é bonita, sim, trate de não engordar. É horrível isso. É a coisa mais ridícula. Tem que tomar cuidado com essas pessoas narcisistas. A gente tem que tomar muito cuidado. Só que falam isso pra minha filha, eu chego dentro de casa, já falo, filha, é assim, 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 assado. Não esquenta. Você tem que saber, sabe? Pra não pegar aquele vício das pessoas ficarem falando dos seus filhos e eles aceitando. A minha filha já é assim, qualquer pessoa fala alguma coisa estranha, ela já olha pra mim, quer dizer, ela já sabe. Ela já olha pra mim, já chega em casa e já fala, mãe, errado, né? Ai, mãe, nossa, que feio, que coisa feia, sabe? Então a gente, pais, tem que ter cuidado pra gente não ter uma vida vergonhosa perante os nossos filhos. Nossos filhos ter uma lembrança da gente vergonhosa. A gente não ter falta de respeito, falta de empatia com nossos filhos. Os nossos filhos não ter comparação um com a vida do outro, sabe? Porque você tem aquele filho, igual dizem na vida do narcisista, do bode expiatório e do dourado, filho dourado, né? O filho dourado é aquele que você reúne todas as falhas dos seus outros filhos e coloca tudo no seu filho dourado.
Conta tudo pra ele, pro filho dourado. E o bode expiatório é aquele seu outro filho lá que tá lutando psicologicamente pra ser uma pessoa melhor e você bombardeando ele com xingamento, com bullying, como que fala? Com comparação entre um filho e o outro, tratando o melhor. Pra um você dá o melhor, pro outro você dá o pior, sabe? É muito difícil. E a coisa mais importante, fala sempre, eu te amo, para os seus filhos, na frente do outro. Amor e carinho é para ser distribuído de forma igual. Sabe, de forma igual. Fala eu te amo para um filho, fala eu te amo para o outro. Abraça um, pega o outro no colo. Eu pego minha filha no colo, ela senta aqui, o outro senta aqui. Eu amo os dois, eu beijo os dois dormem comigo na cama. Porque eu gosto de tratar meus filhos iguais, tá? Meu bebê acordou. Gente, então é isso que eu queria dizer. Acho que eu dei várias dicas, várias suposições. Eu acho que teria muitas outras coisas a mais para se falar aqui, né? Mas os comentários estão abertos para vocês compartilhar também da vida, né? É tão bom a gente compartilhar essas coisas da vida da gente, né? As coisas que dá certo. Porque o que dá errado a gente já fala aqui, não faça isso, não é mesmo? Compartilhe aí também o que você acha disso, o que você acha desse tema. Eu sei que eu sou nova ainda, gente. Talvez para uma mãezinha jovenzinha de 20 anos, primeiro filho, eu seja velha, com 36. Mas talvez ainda seja um bebê, para quem já tem aí uns 40 e tantos anos, 50 e tantos, 60 anos. E eu tenho muito o que aprender ainda, né? Mas essa é a minha visão. Não sei se eu tô certa, sim ou não, mas é esse talvez o caminho que eu tenho achado para os meus filhos se tornarem pessoas melhor no ambiente familiar, aqui de casa, eu quero que eles me vejam como uma boa mãe, mas não uma boa mãe porque eu pus o arroz e o feijão na mesa todos os dias. Não, eu quero que eles vejam porque, não, minha mãe sempre tratou eu com meus irmãos iguais, a gente sempre foi tratado de forma igual, minha mãe dá amor, distribui amor e carinho de forma igual e puxão de orelha também de forma igual, né, gente? Então, meus amores, o que eu queria passar para vocês é isso. E deixa aí seu comentário. Vamos interagir, porque eu tenho um pouquinho para ensinar, mas eu tenho muito mais ainda que aprender. Então, fala para mim o que você achou desse vídeo. Comenta aí também. Dê mais dicas para muitas mamães que precisam educar os filhos, tá dando trabalho e não sabem como. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. A Cá tá suando. Cuida do nenê. Minha vida se segue. Até a próxima.